Olá, muito bem-vindo. Estou aqui para me apresentar para você, afinal de contas, você precisa saber quem é a pessoa que você está escolhendo para te ajudar a transformar a própria vida. Bom, eu sou Sheila Ortiz e há mais de 20 anos eu trabalho com pessoas, desenvolvendo pessoas num processo profundo de cura mesmo. Bom, primeiro eu quero te dizer o seguinte, já esse número, mais de 20 anos, é bastante, mas mais do que mais de 20 anos, eu tenho quase 80 mil horas desenvolvendo pessoas. Ou seja, um especialista precisa de 10 mil horas para poder se dizer especialista. Um especialista com 20 mil horas de experiência já é um grande especialista. Eu tenho 80 mil horas de experiência fazendo o que eu faço. Então eu já vi tudo o que você possa imaginar, em todos os processos terapêuticos. Eu sou psicóloga de formação, formada em psicodrama, que era a área que eu escolhi na época. Eu acabei ficando muito inquieta na época da faculdade, então eu fiz todos os cursos que você possa imaginar de cura. Os melhores coaches do mercado. Eu trabalhava com coach ainda lá quando o coach veio para o Brasil, eu já desenvolvia pessoas. Eu já atendi mais de 3 mil pessoas só em processo de coaching. Então essa parte de transformação, que era mais comportamental, eu já passei. O que aconteceu? A minha sede, a minha busca por conhecimento, ela era muito inquietante, porque eu não conseguia ver a cura como algo só psicológico ou só comportamental. E eu vim de uma área onde tem uma família que trabalha muito com as questões físicas. A minha mãe trabalha com medicina chinesa há muitos anos e ela sempre enxergou muito as questões psicossomáticas, questões de saúde. Acabei fazendo cursos internacionais com ela em muitos lugares, aprendendo com japoneses, chineses. E o que aconteceu? Eu fui vendo cada vez mais que a cura ela é muito profunda. Não é suficiente você apenas mudar uma ideia, virar uma chave para mudar o processo. Você precisa entender que o processo de cura são 4 níveis. É o psíquico, o físico, o sistêmico e o espiritual. Falando do sistêmico, uma coisa que eu sempre via era que eu tinha padrões. Eu atendia muita gente e eu percebia padrões. Eu fui estudar muito. Então eu fui estudar com Bert Hellinger na Alemanha. Eu fiz as melhores escolas de constelação familiar da época, que hoje a gente já nem usa mais tanto esse nome, a gente usa posicionamento familiar ou lugar no sistema. Eu uso o que eu chamo de método DES, então a visão sistêmica está dentro do método também. A visão psíquica da psicologia, da Jean Jacob Levi Moreno, terapia primal, todas essas terapias, psicologia positiva, tudo que você conhece no mercado, eu estudei. Só que eu estudava e aplicava, porque eu estava ali na zona de frente de atendimento e aquela coisa toda. E além disso, eu entrei num ramo muito organizacional. Eu comecei a minha carreira no esporte e nas organizações como psicóloga do esporte e psicóloga organizacional. Só que quando eu chegava na organização, tinham dores emocionais, eu acabava atendendo muita gente com as dores emocionais também. Eu preciso confessar que durante um bom tempo eu queria fugir um pouquinho dessa ideia da cura. Eu achava que o meu negócio era mais assim, comportamental, mas não era esse chamado de Deus para mim. O meu chamado era para cura mesmo. Então eu acabei me especializando em tudo que você possa imaginar. Desenvolvi um método chamado DES, Desenvolvimento Emocional e Soluções Sistêmicas, onde eu trabalho os 4 pilares, o físico, o psíquico, o sistêmico e o espiritual. Porque eu era uma pessoa sempre muito espiritualizada. Só que como você, muitas vezes a gente se separa nas nossas caixinhas da vida, não é? Então eu tinha uma Sheila psicóloga dentro de mim, a Sheila que era mulher, a Sheila filha, a Sheila espiritual. Então tinha muitas divisões. E um dia eu percebi que não podia dividir isso tudo dentro de mim, que quando eu olhava para o ser humano eu tinha que olhar como um todo. Então eu assumi esse processo de cura por total. Por isso que surgiu, por exemplo, o método DES. Mulher de Seda surgiu por conta disso, utilizando essa visão, onde as mulheres elas trazem as suas dores e a gente olha por completo. Qual é a origem? É a origem física, é psíquica, é sistêmica e é espiritual. Então a gente acaba transformando as mulheres por conta disso. Surgiu o homem V12, que é um processo também para a cura dos homens, por conta desses métodos de impacto. Então eu utilizo muito PNL, eu utilizo psicologia, eu utilizo as compreensões de consciência espiritual, eu utilizo demais a Bíblia, eu utilizo que quando você escuta, às vezes você pensa que parece que está misturando, não é. Tudo é uma mesma coerência. Você consegue enxergar nos meus trabalhos uma coerência e isso é simplesmente sensacional. Então, por isso que as curas são tão rápidas, tão aceleradas mesmo. Eu uso a visão sistêmica de Bert Hellinger, eu uso psicodrama, eu uso hipnose, eu uso tudo que você imagina de cura, eu domino por conta de
tantas horas de experiência. Fora isso, eu escrevi um livro que se chama Como Ser Mulher de Seda, meu primeiro livro, Se o Mundo Te Exige Ser de Aço. O meu primeiro livro, ele já é best-seller nacional e internacional. Ele chegou a top 49 no mundo. Um dos livros mais baixados da Amazon. Top 1 em todas as categorias possíveis. Então foi um livro que realmente impacta até hoje as mulheres. Então eu fico muito feliz por isso. Eu sou uma pessoa que você precisa saber que eu sou meio nerd do conhecimento. Eu estudo muito. Eu passava horas estudando na época da faculdade, fiz muitas formações, porque eu sempre acho importante evoluir mais, desenvolver mais e entregar o melhor para os meus clientes. E é o que tem acontecido ao longo desses anos. E como resultado de tanta entrega, eu recebi uma medalha da ONU que se chama Colar Oficial da Paz. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa, muito feliz e perguntei por que eu recebi essa medalha. E a resposta foi porque você contribui para que a paz interior leve paz para o mundo civil. Ou seja, uma pessoa que está em paz consigo mesma, ela não vai brigar no trânsito, ela não vai puxar uma arma, ela não vai brigar com as pessoas ao redor, ela vai resolver os conflitos de uma maneira pacífica. E eu me lembro que eles falaram assim, para nós, das Forças Armadas, a gente entende que paz não é ausência de conflito, é uma pessoa saber lidar com o conflito quando ele aparece. E é exatamente isso que eu faço há mais de 20 anos. Eu ajudo as pessoas a lidarem com os conflitos internos e a olharem para fora e resolverem seus conflitos externos. Então, eu tenho muita experiência nisso e eu espero poder te ajudar, você e sua família, porque quando você se cura, você cura todos ao seu redor. Então, eu quero que você fique muito à vontade para me questionar, para perguntar o que você quiser. Eu estou aqui para isso. Eu sou uma pessoa que trabalho muito, que me comprometo de verdade com os meus clientes, eu me importo com a tua cura e eu tenho uma coisa que eu posso dizer assim, Sheila, qual é o teu maior diferencial? Eu vou ser honesta com você, porque eu acho que você precisa saber quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu sou cristã e me denomino cristocêntrica. Jesus, para mim, é a grande fonte, fortaleza de todas as coisas. Isso não significa que eu não veja outras coisas que acontecem espiritualmente. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sigo nenhum dogma religioso. O que eu tenho é um acesso espiritual muito forte dentro de mim. E talvez você até se identifique com isso, ou talvez quando eu fale isso, você veja, puxa vida, como eu queria também viver uma experiência muito forte espiritual. E o que eu tenho observado em todos os meus trabalhos é que quando você cura o coração, quando você cura as dores que tem emocionais profundas, mágoas, tristezas, traumas, abusos, tudo isso você abre o coração para ver a verdade sobre o amor. E então você começa a enxergar as coisas de uma maneira mais leve, você começa a respeitar as pessoas de outra forma, você começa a perdoar, você não briga mais com ex-marido, com ex-mulher, sabe? Você começa a ter uma vida real. E falando em brigas, uma coisa que aconteceu com a minha vida, eu acho legal você saber, é que o nível de paz que eu alcancei foi tão importante, tão verdadeiro, que eu sou uma pessoa que no primeiro casamento eu tive um problema muito sério, um conflito que eu não tinha maturidade para resolver na época. E nós terminamos de uma maneira muito trágica mesmo, com violência. E o que aconteceu é que eu poderia ter todos os motivos do mundo para me afastar, para não querer, para poder... Eu fui buscar cura cada vez mais, e estudar e curar, e muita cura. Hoje eu tenho uma convivência legítima com o pai dos meus filhos, com a esposa dele, com a filha dela, com o meu marido. Eles visitam a minha casa, eles ficam hospedados na minha casa. A gente tem aquilo que a gente chama de paz. Entende que você pode ter todas as coisas, não é só sobre dinheiro, não é só sobre você realizar seus projetos, é sobre você ser a sua melhor versão em todas as esferas da sua vida. Um melhor pai, uma melhor mãe, uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, uma pessoa que de fato quer despertar para poder inclusive contribuir para as gerações futuras. Meus alunos, eles não vêm para uma experiência mais do mesmo. Os meus alunos vêm para despertar e para se levantar, para realmente fazer diferença no mundo. Porque esse é o meu chamado. Eu treino pessoas que vão despertar, inclusive para ajudar outras pessoas onde elas estiverem. Meus alunos são empresários, meus alunos são médicos, terapeutas, donas de casa, desempregados, não interessa. São pessoas que têm sede da melhor versão, que querem realmente fazer diferença no mundo. E eu tô aqui para ajudar a desconstruir tudo aquilo que está te impedindo, a tirar as correntes. Esse é o meu trabalho. E eu quero poder te servir. Espero que você tenha essa oportunidade de viver conosco uma experiência de cura. Seja muito bem-vindo.